Bom, beleza. Vou me apresentar de novo pro Caio ali rapidamente. Caio, eu sou o Patrick, eu sou desenvolvedor sênior, tá? Aí na chamada também tem o Ivanildo, que é o nosso desenvolvedor também. Ele e eu que vamos trabalhar no desenvolvimento do OKApp. Vocês vão estar com o papel de desenvolvedor usuário, porque ele é feito para outros desenvolvedores usarem, né? E vão estar dando feedback para a gente das ferramentas e para eu e o Ivanildo dar manutenção e melhorar elas de acordo com a experiência de vocês, tá? O que é o OKApp? É uma plataforma de desenvolvimento de soluções, certo? Ele trabalha com React, com JavaScript, então ele vai, você dentro dele você vai criar um projeto, você vai conseguir criar telas dentro dele, é, fazer funções, fazer tudo o que precisa para digitalizar algum tipo de processo ou uma solução, tá? Nesse, nesse curso inicial aqui para vocês, a gente vai estar fazendo um catálogo digital, um catálogo digital e um controle de vendas. Algo simples. A ideia é que seja funcional e que vocês consigam ver o que é possível ser feito. Ter uma visão geral da plataforma. Então, eu não vou, às vezes, aprofundar muito em um detalhe específico, tá? Mas eu vou mostrar que é possível ser feito e até alguma coisa de layout, melhoria de experiência de usuário, a gente deixa para fazer depois, tá? É, Bom, como é um catálogo digital e um controle de vendas, o controle de vendas é só para lançar a venda, vender o produto, ter o valor total, é uma coisa bem simples, tá? É mais para ser para ensinar vocês mesmo, né? Depois que assim, isso aqui vai ficar salvo. Todo o OQPP é planejado para ser modular, então isso aqui vai virar um módulo que pode ser copiado, por exemplo, por um de vocês, editado e colocado isso em algum cliente, por exemplo, tá? É, no o OQPP é orientado a objetos, a componentes, então tem vários componentes. Essa própria tela aqui do cadastro de projeto já usa os componentes que a gente já criou, ou seja, ele tem alguns componentes para você usar, mas a gente pode criar novos. Então sempre vão estar sendo incluídos novos componentes, né? E se vocês olhar aqui dos projetos públicos, tem alguns aqui que a gente já deixou público, só como exemplo. A maioria deles precisa ainda de uma evolução, então todos eles estão marcados como desenvolvimento ainda, tá? E a gente vai criar um novo a gente vai chamar de controle de vendas. Controle de vendas e catálogo digital. Eu vou começar pela parte de controle de vendas e vamos ver até onde a gente vai. Se começar a ficar muito longo, aí a gente faz o catálogo digital em uma segunda parte, tá? Se der tempo, a gente faz tudo. Não tem um roteiro específico, tá? Para esse curso, específico no caso assim, eu vou fazer aqui uma lógica, mas se vocês tiver dúvida, vocês podem tanto escrever ali no chatzinho ou perguntar para mim, tá bom? A ideia é ser. Pode falar. Você clicou ali no Voice e não tá aparecendo na tela ou não tá carregando? Tenta sair e voltar na sala. Os outros tá todo mundo conseguindo ver? Qualquer coisa fecha, vai ter que encerrar o Discord pra ir abrir de novo pra ver. Eu vou parar a transmissão e começar de novo. Só um segundo.
Voltou aí, apareceu para vocês? Quer reiniciar o computador ou uma coisa assim para ver se volta? É, quando eu coloco a transmissão também, eu não sei o que acontece, não vai. Só quando me transmite pelo web. Discord web, daí funciona. Isso. Ah, estranho. Ai, complicou, hein? Como que eu vou transmitir para você, então? Bom, você não consegue, então, ver? Não, E se eu, você acessar eu, pelo web? então, eu já saí do aplicativo do desktop e entrei no web, também não saí. A janela só que tá carregando, né? No teu ícone da tua transmissão, eu tô vendo a tua saída. Real. Entendi. Quando você clica em voz geral ali, aparece o nome de todo mundo, não aparece um ícone específico para a tela ou aparece? Parece, parece, Hã? sim, parece. Só que daí não. Tua transmissão. Só que daí não. Só que daí eu abro a transmissão e não carrega. Hum, Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acesso pelo web aqui, se vai dar certo. Tá, eu vou sair aqui pelo coisa e tentar entrar pelo web, vamos ver o que que vira. Beleza. Todo mundo escutando normal? Alô? E agora, apareceu a tela? Sim. Todo mundo tá vendo a tela? Beleza. Ver se tá tudo certo aqui. Bom, beleza. Então, a gente vai fazer esse controle de venda. Alguém tem mais alguma dúvida para iniciar? Não? Então vamos lá. Bom, então a gente vai fazer esse controle de vendas e esse catálogo digital. Por que que a gente vai fazer os dois? A minha ideia é a seguinte, cara, o catálogo digital é um catálogo digital, mas assim, é uma visualização aberta de um cadastro de produtos, certo? E o controle de vendas você vai precisar do cadastro de produtos. Então eu ia fazer só o catálogo digital. Mas eu falei assim, cara, tem algumas empresas que podem ter interesse no catálogo e eles podem querer controlar as vendas da empresa ali. Nesse primeiro momento vai ser algo bem simples, não vai servir para uma empresa que precisa controlar cupom fiscal, nota fiscal, essas coisas. É, por exemplo, sei lá, uma barbearia. Ela tem lá a cerveja, umas coisas para vender lá na barbearia.
E ela não controla estoque, nada. Ela só quer lançar que está vendendo aqueles produtos lá, lançar os cortes, quem sabe do futuro a gente implemente. Mas a ideia é vender os produtos. É só para a pessoa conseguir ter um histórico de tudo que ela vendeu, tá? Bom, vamos criar um novo projeto. Para vocês deve estar desabilitada a criação de projeto ainda, vai falar para vocês assinar e não tem ainda a tela de assinatura, tá? Mas vamos criar aqui. Vou chamar de controle de vendas mesmo, por enquanto. Essa rota aqui é porque ele vai hospedar o aplicativo dentro da plataforma e vai criar uma rota aqui pra gente. Eu vou chamar controle vendas mesmo. Descrição. Vou colocar módulo de controle de vendas. É um módulo, tá? Esse daqui é para depois a gente poder filtrar com mais facilidade, tá? Então a gente usa em geral o aplicativo, mas eu vou colocar ele como módulo, que a ideia é que isso aqui depois possa ser copiado por qualquer desenvolvedor e anexado dentro do aplicativo dele. Ou seja, o OKPP vai ter vários módulos, por exemplo, um módulo de controle de venda, módulo de controle de estoque, módulo de controle de contas, módulo de importação de nota fiscal. E você vai criar um projeto novo, você pode ver aquele módulo e copiar ele para dentro do seu, se for interessante. Copiar só uma parte dele, entendeu? Então eu quero fazer um controle de estoque. Você copia o controle de estoque que já está pronto, edita o que você quiser e entrega para o seu cliente, por exemplo. Tá? Essa é a ideia principal. Status em desenvolvimento, descrição detalhada não precisa colocar. Aqui tem um esquema de cores, né? Então você pode selecionar as cores aqui e vai ser as cores que vão ser utilizadas no seu aplicativo, tá? Vamos colocar essa daqui mesmo. Vou deixar ele marcado como favoritos. Aqui são dentro do. Depois que você gera o aplicativo, você pode selecionar um dos formulários dele para ser o perfil das pessoas, um formulário para ser a tela inicial e um formulário para ser a tela inicial quando não tem ninguém logado ainda no aplicativo, que seria a sua tela de início para quem entra pelo OKapp barra app barra URL do seu projeto. Já vou mostrar para vocês essa parte. É, essas configurações avançadas aqui ainda só eu consigo ver por enquanto. Não sei se foi liberado para vocês, mas ali é para configurar um outro tipo de banco de dados. Aqui você pode subscrever um estilo global para toda a sua aplicação. Então a aplicação padrão, o formulário dela tem um padding de 10, né? E tem um padding embaixo de 45, que na verdade, isso aqui eu coloquei agora é um teste sobre um outro tipo de controle de botões de ações do CRUD, no caso. Eu vou colocar ele em público para vocês conseguirem ver o aplicativo lá, tá? Não vou colocar modelo ainda. Política de privacidade ainda não vou escrever. E de mim não tem nada aqui. Beleza, eu vou salvar. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar uma logo para ficar legal. Vocês conseguiram fazer todos os logins? Login na plataforma? Isso. Eu fiz aqui. Ó, o meu microfone tá chiando aí, né? Se meu microfone chiar, vocês me avisam, tá? É que esse é aquele microfone que você levanta e abaixa, e ele tá com um problema no fio, aí eu tenho que botar na posição certa aqui para parar de chiar, tá? Bom, aqui quando vocês fazem login, vocês vão vir para a tela de início e aqui tem o menuzinho ali em cima, tem projetos públicos. Vocês conseguem ver esses projetos lá? Ó, vocês podem vir aqui nesse botão e dar um início no módulo. Como não tem nada ainda, né? Ele só apareceu ali e apareceu sair. Para mim que estou como desenvolvedor, aparecem as opções de desenvolvimento aqui embaixo. Para vocês vai aparecer sem nada, certo? Ele é em tempo real. Então, tudo que eu fizer aqui os formulários que eu criar e eu salvar, as coisas que eu fizer, automaticamente vai aparecer para vocês. Eu vou dar um exemplo disso mais para frente, tá? Bom, vamos criar nosso primeiro formulário. Que nem eu falei para você, a gente vai começar pelo controle de vendas e depois finalizar com o catálogo digital.
para fazer o controle de vendas, a gente vai precisar de dois formulários principais, que seriam o cadastro do produto que a gente quer vender e o lançamento da venda, onde vai ter um cliente, os itens de venda e um valor total. Algo bem simples agora de início, tá? Bom, aqui em desenvolvimento eu vou colocar elaborar formulário. Para elaborar formulário, a gente pode adicionar componentes nele. Então tem uma lista aqui de componentes, a gente tem a documentação dele, desses componentes. Aqui em públicos tem esse OKApp Docs, tá? Aqui tem a documentação que a gente está em desenvolvimento. Então aqui tem componentes. O campo de texto. O campo de texto permite que o usuário digite texto. Tem aqui um tutorialzinho. Alguns componentes mais complicados a gente vai colocar vídeos também. Então, tipo, tem como é utilizado cada componente. Mas a partir que você começa a utilizar, você vai vendo já quais são as opções, tá? Para criar esse formulário aqui, que vai ser o cadastro de produto, o cadastro de produto vai ter um código sequencial, um nome e um valor, agora de início. A gente vai adicionar novas propriedades dele, mas vamos começar pelo básico, tá? Então, para adicionar, eu posso clicar aqui, né, para abrir essa tela, ou dar um Alt A. Então, com Alt A, ele abre aqui para mim. Eu quero colocar o código sequencial, né? Ali eu posso escrever, ele vai filtrar, aperto para baixo para selecionar, Aqui a gente tem o código sequencial. O que é esse código sequencial? Como esse aplicativo ele funciona assíncrono com o banco de dados, eu não posso falar para você que o próximo código sequencial é, no caso aqui, o 1, entendeu? Porque você pode ter uma oscilação da sua internet, o aplicativo vai continuar funcionando e quando ele sincronizar com o banco de dados vai te falar, ó, o item que você acabou de inserir é o código 1. Então, o banco de dados cuida desse sequencial lá. Então, eu não sei qual que é o próximo, porque eu posso ter essa questão de oscilação de internet. E às vezes não sou eu que estou com oscilação de internet. Mas você está cadastrando um produto aí e você teve uma oscilação, sua internet caiu, mas você fez o cadastro do produto, entendeu? Então, se eu lançar o meu agora, eu vou pegar o próximo código. Se o seu sincronizar antes, ele vai pegar o próximo código e eu vou pegar o outro. Então, por isso o código sequencial ele só é colocado, só é atribuído aquele registro depois que é salvo no banco de dados. Depois que é salvo no banco de dados, em nuvem. Enquanto ele está no seu computador aqui, que você pode clicar em salvar, ele vai até aparecer. Se tiver uma oscilação, ele vai aparecer salvo localmente. E depois, quando ele salvar em nuvem, ele vai colocar salvo no servidor. Vou colocar um código sequencial, tá? Sempre que eu adiciono um componente, ele abre esse pop-up, esse menu aqui, que é da edição dos componentes. Então, a gente tem o nome salvo, que seria o field, qual que é o nome desse componente, como o banco de dados vai salvar isso lá dentro, vai ser com o sequencial index. Esse aqui é fixo, você não consegue editar, por causa que ele tem essa lógica lá no banco de dados, que ele sabe quando tiver esse cara, é para ele fazer esse sequencial automático. O label é o que vai aparecer na tela para o usuário, então o label dele vai ser código, tá? Uma pergunta, para cada um de vocês me responde. Vocês já têm alguma familiaridade com JavaScript? Muito pouco. Vocês sabem o que é um JSON? Um objeto JSON? Tá. Basicamente, um JSON é o conceito de objetos vocês estão familiarizados, né? Então, basicamente, o JSON é um objeto é um string que representa um objeto, né? Então, ele tem uma formatação específica para isso. Depois que a gente lançar aqui o primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é o JSON que ele gera. Então, assim, essa tela aqui, ela vai gerar um JSON que é o objeto produto. Então, dentro do JSON do projeto produto, como que é o nome do código sequencial dele? Vai ser sequencial index. Esse código aqui é apenas a maneira que vai ficar visível para o usuário que vai tá informando na tela. Assim que eu adicionar, vocês vão ver. Tem outras opções aqui, eu vou passar por elas conforme a gente for trabalhando, tá?
Mas eu vou colocar o código aqui primeiro. Olha lá, apareceu código. Então, se eu vier aqui e colocar tipo código 2, ele muda lá, entendeu? Então, esse é o label é o que aparece para o usuário. Além do código, a gente vai ter o nome. Aqui a gente tem ó, o campo de entrada de texto. Ele tem várias opções. Você pode formatar ele como texto, número, data e hora. No nosso caso é um texto. Todos os componentes ele vêm com um modelo pronto já preenchido. Então esse campo de entrada ele vai sempre vir com o nome, o label nome, sempre do tipo texto. Né? Aqui eu posso colocar um texto de ajuda que vai aparecer embaixo do componente. Esse componente de entrada é exatamente esse aqui que a gente está vendo, tá? Então aqui embaixo ele poderia aparecer, aqui você deve preencher o nome do cliente, mas o nome do produto, mas aqui não faz sentido a gente ter isso. Seria basicamente para componentes que você precise desse texto de ajuda para o seu cliente, tá? É, o tipo texto, essa variante aqui é a visualização dele, tá? Então eu vou colocar esse aqui como padrão mesmo, ele não vai ser multiplicado assim, ele não tem máscara de entrada de texto. Ó, nome. Aqui na variante a gente pode trocar para, por exemplo, esse aqui, delineado. Ele muda para essa variante aqui, tá? Ah, mas eu não gostei, eu quero outro tipo. Você vai ter que criar um CSS. Lembra que lá no no cadastro aplicativo eu falei que você podia sobrescrever o CSS da aplicação inteira? Então lá você consegue sobrescrever todos os campos de texto, qual é o CSS que você queira que seja aplicado. Caso você queira que seja aplicado só nesse, você pode vir aqui em estilo e escrever o CSS que você quer que aplique, tá? Bom, beleza. Código, nome e vamos adicionar aqui um outro campo que seria o valor. Ó, pode ver, ele sempre vai vir com o nome, mas como ele já identificou que já tem um cara chamado nome, que vai salvar no dia chamado nome, ele vem para nome 1. E sempre que você adicionar um objeto, um componente, ele sempre vai vir aqui direto no label para você escrever o que é que você quer que exiba. Então, vou colocar valor. Aqui eu vou trocar para valor. E eu vou falar que é um número, para ele aceitar somente números. Tá. Mas a gente percebe assim, depois quando eu colocar mais coisas, vai ficar mais claro. O código vai ser sempre um número, ele tem um campo enorme aqui para ele. O nome vai ser um nome do produto, pode ser curto isso. O valor também é um valor curto, tem muito espaço para ele. O ideal seria que tivesse um na frente do outro. Que nem eu falei, você pode formatar isso no CSS direto, mas a gente tem algumas coisas aqui para facilitar. A ideia é o seguinte: na plataforma, tudo é para ser possível e algumas coisas são facilitadas, tá? Então essas coisas que são facilitadas estão cada vez aumentando. A gente vai preparando os componentes para deixar isso configurável, vai adicionando outros componentes que deixem isso de uma maneira mais simples de fazer, vai modificando eles para ficar mais simples. Mas, por exemplo, eu quero colocar um na frente do outro. O que que eu faço? Eu vou adicionar um outro componente aqui que chama painel. A gente tem o painel de abas, que cria as abinhas, e a gente tem o painel normal. Vou chamar painel mesmo. Esse label aqui só vai ser exibido se eu falar para ele ser um field set ou de outra maneira. Como ele é um painel, ele não vai exibir nada. Ele é tipo um container de organização, né? Aqui ele tá verde porque não tem ninguém. Aí se eu não colocasse nada aqui, você não conseguiria editar ele. Vamos dizer, o que que eu quero colocar dentro desse painel? Eu quero colocar o código lá para dentro. Eu posso vir aqui e inserir em painel. Ali ele aparece o nome. Ele colocou dentro do painel e foi lá para baixo. Pode ver que eu tenho duas opções de editar. O roxo, que você pode ver ali que aparece adicionar componente, aonde? Em painel, que o label e o field é o mesmo, é um painel flex component. E aqui é meu código, que é um sequencial index. Então aqui dentro eu posso adicionar outros componentes e esse aqui eu posso editar esse aqui. Caso eu queira editar aqui, eu vou colocar painel field, só para diferenciar. Então você vai ver, ó, que é o painel field, que o label é painel, o, o nome salvo, o field é painel field. Eu quero adicionar os outros aqui dentro. Posso fazer daquela maneira ou vir aqui na árvore de componentes e arrastar eles aqui para dentro. Nome, valor. Beleza, com o código, nome e valor. Esse painel, ele vem por padrão, que eu falei assim, vocês podem editar o CSS para
usar de outra maneira, mas ele vem por padrão com flex e cada componente desse aqui está com flex 1, ou seja, é 1, 1, 1. Então dividiu esse painel por 3. Eu vou aumentar o flex do nome somente. Vem aqui em estilo, tamanho, você pode colocar um valor para ele ser o flex, ou você pode colocar um tamanho fixo, qual que tamanho você quer para ele. Eu quero que esse painel, que esse nome fique é, é, sei lá, 3 vezes maior que os outros. Ele vai ocupar 3, o código vai ocupar um e o valor vai ocupar um. Aí já fica mais legalzinho de ver aqui, certo? Essa é a nossa tela. Beleza, é basicamente isso para iniciar. Depois a gente vai adicionar novas coisas. Código, nome e valor. É o que a gente precisa para começar. Quando eu salvar aqui, ele vai abrir para mim a tela de configuração do formulário, que é esse botãozinho aqui, ó, configurações. Alt C também. Todos os objetos da plataforma têm o UID, que é o ID único dele, que é um hash criado pelo próprio sistema. Aqui a gente está fazendo um formulário. É um formulário do quê? É um formulário de produto. Produto. Ele criou a rota automática ali para mim. Ah, eu esqueci de falar. Vocês estão vendo aqui em cima? Lembra que eu coloquei a rota lá, ó, controle vendas? Ele cria essa URL aqui, okpp.com.br/app/controle vendas. Aqui é essa aplicação de controle de vendas. Eu posso acessar direto aqui a página de login que vai aparecer para quem entrar e não tiver logado. Vai ser com a identidade visual desse aplicativo, tá? Com o ícone, com as cores. E daqui para frente ele vai criar sub-rotas de utilização. No caso, eu estou cadastrando um produto, ele vai cadastrar, vai aparecer a próxima rota, essa rota aqui que eu estou colocando vai ser controle de vendas barra produto. Esse custom form é a tela de elaboração de formulário que a gente está usando agora. Vou colocar aqui cadastro de produto. Cadastro de produto. Beleza. Só com isso aqui eu já consigo salvar ele. Ele vai ficar salvo o meu cadastro de produto, mas ele não vai aparecer em lugar nenhum para mim utilizar. Se eu tiver a rota, eu posso acessar pela rota, mas eu quero que ele crie uma opção lá no menu. Então, qual que é o texto do menu? Produto. Vamos botar cadastro. Novo produto. Novo produto. Beleza. Qual que é o ícone? Vamos pegar um ícone aqui qualquer que pareça com qualquer coisa que seja novo, que possa ser usado como produto. Vou pegar um. Hum, Vamos colocar esse maisinho aqui mesmo. Seleciona. Beleza. As ações. As ações é quais são os botões que vão aparecer. Eu vou salvar o formulário para vocês verem. Ó, abre aqui o menu de vocês, da tela de vocês. Quando eu salvar, ele apareceu lá, ó, novo produto. Apareceu para todo mundo? Ó, eu vou cadastrar aqui, ó, um produto, um com valor de R$ 10. Salvar. Assim que eu salvei, ele gerou o código sequencial aqui, tá? Por que que quando eu estou cadastrando está aparecendo para todo mundo? Porque ele está configurado assim. Em vez de eu posso vir aqui, pesquisar e achar os cadastros que eu estou mexendo. Mas caso eu esteja com ele aberto aqui, ó, cadastro de produto, eu posso vir aqui, ó, editar OK forma atual. Ele abre direto para mim o formulário para mim editar, tá? Aqui nas configurações eu consigo alterar as permissões. Aqui eu estou falando que os dados são públicos. Ah tá, isso aqui não aparece para vocês. Mas o que que isso significa? Que todos os produtos cadastrados, todo mundo que tem acesso ao cadastro de produtos consegue ver, tá? Aqui eu posso marcar que ele é público sem usuário, ou seja, mesmo que não tenha um usuário logado, ele vai conseguir ver o cadastro de produtos, né? No caso, não faz sentido. E aqui público a todos os usuários, ou seja, todo mundo consegue ver esse cadastro de produtos. Se eu desmarcar aqui e salvar, o menu deve ter sumido para vocês aí, certo? Então vou deixar público.
Salvar. Beleza. Uma coisa. Aqui em cima tem alguns botões, né? Que é o salvar, o pesquisar e também o novo, quando você tem alguma coisa na tela, que seria a mesma coisa que um limpar, tá? Esses botões são configuráveis. Ali a gente é um cadastro, então tem novo, tem pesquisar, e tem o salvar normalmente. Mas eu posso desativar essas opções. Eu posso apenas exibir a tela em vez de ter algum botão de ação, né? Isso vai ser útil, por exemplo, quando você fizer uma tela que é apenas visualização do produto. Quando a gente fizer a tela de a tela pública, onde os usuários que não vão estar logados no sistema vão acessar para ver o produto lá no catálogo, não vai ter botão de salvar, não vai ter botão de novo, nada, porque eles não podem fazer isso, tá? A gente tem um controle de permissão, então se eu colocar aqui quais usuários podem usar, se eu colocar aqui, por exemplo, só o Ivanildo, só ele vai ver o botão do formulário, tá bom? Então para de ver, só ele não. Eu que criei, eu tenho todas as permissões do formulário e quem eu adicionar aqui vai poder ver, né? Aqui embaixo tem uma opção de editor. Se eu adicionar usuários aqui, quem esse é o usuário do formulário pode ver e editar. Se eu adicionar qualquer editor aqui, somente esse cara pode editar esse formulário. Não editar o desenvolvimento dele. Mas vamos dizer que eu tenho um cadastro de produto e apenas o Caio pode cadastrar novos produtos. Mas todo mundo pode pesquisar e visualizar os produtos nessa tela. Entendeu? Então todo mundo vai conseguir pesquisar, vai carregar o produto na tela, mas vai estar tudo bloqueado, não vai conseguir salvar, não vai conseguir fazer nada. Bom, beleza. Esse é o cadastro de produto. Uma coisa que talvez você já tenha percebido, se você clicar em pesquisar, aparece assim, ó. Cadastro de produto, o ID e tal. As tabelas, por padrão, que se você está fazendo uma tabela de um objeto, ele vai sempre colocar o ID tal se eu não falar qual é a, a, o, as colunas que eu quero exibir, tá? Eu vou colocar um novo aqui, ó. Produto 2, a R$ 5, salvar. Código 2. Ó, ele tá aparecendo aqui dois produtos. Se eu clicar no ó, produto um, produto 2, certo? Como é que eu faço para mudar isso? Normalmente você até, quando você está mexendo, você até esquece de colocar isso. Mas, por exemplo, o que que eu quero que ele apareça naquela tela de pesquisa de produto? Eu quero que apareça o código. Então eu venho aqui em editar o componente de código. Sempre que você para em cima do componente, ele aparece esse cinzinha, ou no caso roxo, para quando é painel. Vem cá em editar, pesquisa. Ó, eu quero usar ele como coluna na pesquisa e eu quero usar como filtro também. Ou seja, se eu digitar um código lá e mandar filtrar, ele vai aparecer. Eu vou colocar só esse aqui para vocês verem como é que fica. Produto, pesquisa, ó, código 1 e 2, certo? Se eu quiser filtrar aqui. Ah não, o código quando é o código sequencial ainda está com problema, eu estou mexendo nisso aí. Bom, beleza. Vamos colocar o resto. Eu quero que apareça o nome do produto lá também. Então vem cá em pesquisa, quero usar como coluna e usar como filtro. Salvar, salvar. Vamos lá ver como é que ficou. Beleza, código e nome. O nome tem que ser maior. Pesquisa. Eu tô no nome, né? Tô no nome. Vamos colocar aqui que ele vai ocupar 80% do, da tela de pesquisa. Beleza, então o código ficou com 20% e o nome com 80%. Aqui é para você formatar para ficar mais legal de ver. Vou mostrar o preço do produto também. Valor, pesquisa, eu vou colocar como coluna. Beleza, apareceu aqui o código e o valor dele, certo? Se eu estiver fazendo qualquer coisa muito rápido, é que para mim é, tipo, é bem claro. Então, se eu fizer rápido, se estiver com dúvida, vocês me param que eu já faço de novo, ok?
Até aqui vocês entenderam mais ou menos a ideia? Então, basicamente, o aplicativo ele é modular de formulário. No caso, assim, o aplicativo funciona como? Você cria formulários através da elaboração de formulário. Esses formulários são chamados de OK Form, tá? Então, você vai ter vários formulários. Cada formulário é uma tela. Ele tem uma configuração de URL aqui em cima, tá? E ele pode ou não criar um menu, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui no produto e tirar essas opções aqui de menu, ele não vai aparecer o menu lá para ninguém acessar. Só que a URL vai continuar funcionando. Esses formulários são criados através de componentes. Esses componentes estão aqui e podem ser organizados aqui dentro de várias maneiras. Em geral, a gente usa painéis. Então, a gente cria um painel e coloca os componentes. Sempre que você adicionar um componente novo, ele vai ficando embaixo. Mas caso você coloque no painel, ele fica na horizontal. Caso fica na horizontal, se você quiser desse jeito. Se você quiser, você coloca ele aqui, que ele na vertical, ele vai colocar um componente embaixo do outro do mesmo jeito. Você pode fazer isso por vários motivos. Um deles é colocar, por exemplo, um fio de set em volta. Vou colocar aqui dados. Então você vai segmentar. Esse aqui é a parte de dados. Outra parte poderia, por exemplo, se fosse um cadastro de cliente, ter um fio de set em volta chamado endereço, essas questões. Vou tirar o fio de set, tirar o vertical. Essa opção aqui, não quebrar linha no mobile, é que se você acessar esse aplicativo pelo mobile, ele vai ser responsivo, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele quebrou a linha porque a tela ficou pequena, tá? Caso você não queira que isso aconteça, você marca aquela opção. Isso aí é quando você sai, por exemplo, eu tenho código e valor na mesma linha somente, e esses dois campos cabem um na frente do outro no mobile. Então você fala para ele não quebrar. Senão assim que ele ficar pequeno, ele vai quebrar aquela tela. É, Como eu disse para vocês, eu vou mostrar o que seria um JSON. Essa tela, todas as telas, elas têm um conceito que elas têm um valor atual. Então, eu tenho um formulário, ele é feito para capturar um conjunto de informações e ser salvo ou não. Mas ele vai manter esse valor, que está no objeto chamado atual values. Então, esse atual values vai ser mandado para o banco de dados quando eu clico em salvar. Eu vou colocar aqui um botão. Esse botão ele tem a mesma coisa, um field, ele tem um label, tem uma configuração de cor, né? Tem um ícone. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui. Quando ele clicar, ele vai fazer alguma coisa. No caso, ele está dando um console de TIS e abrindo um alert. Eu vou tirar esse, eu vou deixar o alert só para mostrar para vocês que esse alert aqui, tá? Que é o padrão. Mas o que ele faz, ele solta uma saída aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar isso aqui, deixar só a impressão mesmo. Vou salvar. Vou aqui no cadastro de produtos, vou limpar, vou pesquisar aqui o produto 2, 5, o código 2, produto 2, valor 5. Vou clicar no botão, ele vai escrever aqui na saída o que está no TIS, que esse botão tem acesso, certo? Dentro dele ele tem a própria ação dele e tem aqui o atual values. Esse atual values é o JSON desse objeto aqui. Os valores que estão na tela, que são o nome, o sequencial index e o valor estão aqui. O ID é gerado automaticamente quando eu salvo. Esse sync key é para verificar se ele está recebendo um objeto novo mesmo do banco de dados. Aí isso aqui é lá para o banco de dados controlar. Essas metas são configurações de permissões desse objeto que foi salvo. Lá, lembra que eu falei para você, se eu colocar só para um usuário tal ver, só aquele usuário vai ver, esse MetaOKPP aqui que controla esses dados, tá? Aqui no caso ele está dando a permissão para o meu usuário e está falando que é público para todo mundo. Aqui ele guarda qual que foi o último usuário, o ID, né, o código do último usuário que alterou, e qual que é a data da última alteração desse registro, tá? Então, quando eu clico aqui em pesquisar, ele seleciona esse objeto no banco de dados e traz aqui para a tela para a gente. Bom, esse é o JSON. E o que acontece com esse tal valor? Em alguns momentos a gente vai precisar pegar esse valor aqui, que são os valores da tela, e fazer algumas contas ou algumas condições. Um exemplo de conta vai ser
Lá na venda, né, a gente precisa calcular o valor total de cada item e calcular o valor total da venda. Então, aqui a gente vai usar os dados, o atual válido da tela para fazer esses cálculos. Aqui na saída está saindo bastante coisa. Tem alguns warning ainda que está saindo. Até alguns erros aparecem aqui, que são erros. Algumas bibliotecas a gente está atualizando, então algumas coisas a gente ainda tá migrando. Teoricamente é para tudo estar funcionando certinho nos componentes. Né? Caso vocês identifiquem algum erro, vocês avisam, tá? Mas é comum sair os warnings e os erros aqui até a gente limpar tudo isso. Beleza, cadastro de produto é isso. Então é possível vir e lançar um novo produto. Vamos tirar esse, esse botão daqui. Excluir. Salva. Beleza. Agora a gente vamos cadastrar um novo formulário e criar a nossa tela de venda. Para começar a tela de venda, eu vou criar o painel. Vamos cadastrar primeiro os dados básicos dela aqui. Ferramentas, não, venda. A rota vai ficar venda mesmo. O menu vai chamar venda. O ícone vai ser esse aqui. Eu não coloquei ordem no outro, mas eu vou colocar lá. Então, a ordem vai ser 1. Qualquer ordem que aparece dentro do menu. Tá? A ordem vai ser 1. E eu vou adicionar dentro dela. Por que que eu já coloquei esses dados? Porque eu já quero salvar isso aqui e ir salvando conforme eu for trabalhando. Tá? Dentro da venda, qual que é o mais complicado que é o que a gente vai começar? É a tabela de itens, são as coisas que estão sendo vendidas. Então vamos adicionar tabela com componentes. Essa tabela, ela, como eu falei assim, tudo já vem pré-configurado. Se eu salvar assim, ela já vai vir aqui uma tabela. Como eu não falei, nenhuma coluna, ele coloca o ID, porque todos os componentes têm o ID, tá? E tem um botãozinho adicionar. Esse botão adicionar adiciona uma linha vazia aqui dentro, certo? Eu estou usando essa tabela na elaboração e não num cadastro. Então, todos os dados que eu tiver aqui, eu vou perder eles. Então, tudo que você usar aqui vai te auxiliar para usar e desenvolver esse formulário que seria o de vendas, mas não vai ser dados que vão ficar salvos. Então, se você precisar fazer algum teste com dados salvos, você tem que salvar esse formulário e entrar pelo menu para testar. Eu aqui, no caso, trabalho com mais de um monitor. Normalmente eu deixo essa tela separada, porque assim que eu salvar, vai sofrer uma modificação naquela tela. Então, vou deixar essa tabela aqui e vou salvar já para aparecer o menu lá pra gente. Beleza, apareceu lá o venda. Falando sobre essa questão de editar e já aparecer. Todo mundo abre aí no seu computador esse novo produto aqui, essa tela aqui. Abriram? Ó, eu vou editar aqui o label do nome só, eu vou colocar nome 2. Ó, quando eu clicar em salvar aqui, vai mudar para vocês no mesmo momento. Mudou? Entendeu? Então, assim, você pode abrir em dois computadores, em duas telas aqui, e editando o formulário que você já consegue ter uma visualização do que está acontecendo. Aqui é exatamente igual vai estar aparecendo lá dentro, mas algumas coisas, alguns componentes só funcionam na quando está em produção, quando está na tela de uso mesmo. Um dos exemplos deles são alguns componentes tem o label aqui, que você vai exibir o valor de um objeto que está lá dentro. Nessa tela aqui você não tem esse objeto, então ele só funciona lá na tela de uso mesmo. Aí você pode usar isso para testar. Mas isso aí é tranquilo. Tá, vamos continuar vendo. Tabela de venda. Tela de vendas. Na tela de vendas, vamos editar essa tabela que eu já coloquei. No nome, eu vou chamar de itens, que são os itens de venda. Itens de venda. Aqui como eu expliquei, o label é como vai exibir, então é aquele nome que aparece em cima da tabela.
Quando não tem itens, ele aparece esse texto dentro da tabela. Então, vamos botar sem itens de venda. É para exibir o botão adicionar. É para exibir o label, que é esse label aqui. Eu quero que permita remover objetos lá de dentro. E aqui eu posso permitir que ele mova. Vai aparecer as setinhas, igual vai aparecer aqui, para cima e para baixo, para me mover os objetos, caso isso faça diferença na nossa lógica. Nessa lógica de vendas aqui não faz, então não vou deixar exibindo. Beleza. Mas o botão adicionar, que nem eu coloquei lá, ele só adicionou uma linha vazia, né? Mas eu não quero adicionar uma linha vazia, eu quero adicionar um produto. Então eu vou vir aqui e selecionar qual formulário essa tabela está sendo utilizada. Ele vai usar o produto. Beleza. Quais colunas a gente vai exibir? Eu vou adicionar aqui. Aqui ele abre a tela de componentes. Eu posso adicionar dentro de uma tabela qualquer componente que eu possa adicionar no formulário. Normal, tá? Eu vou adicionar aqui um campo de entrada como exemplo, depois eu vou mudar. Eu quero que exiba o nome, que é o nome do produto, né? Que vai estar dentro de cada linha da tabela. O label vai ser nome mesmo e o resto fica assim mesmo. É só colocar o nome, o label que eu quero, o field que está dentro do item da tabela e o nome que eu quero que ele exiba no título da coluna. Vou adicionar, salvar. Beleza. Sem itens de venda, vou clicar aqui em adicionar, ele já abre para mim a pesquisa de produto, porque eu selecionei lá que essa tabela ela usa o objeto produto, o formulário produto, no caso. Vou colocar o produto 2, seleciona, ele colocou aqui, ó, produto 2. Ele deixou eu editar, porque eu coloquei lá que é possível. O que que ele fez? Ele pegou e copiou o JSON do produto e colocou aqui dentro para a gente como essa linha. Então, aqui dentro dessa linha tem esses valores do produto. Eu vou adicionar aqui um botão de novo. Vou colocar direto para atual values. Tirar o alerta. Salva. Aqui na tela de elaboração que vai ter bastante saída aqui de vez em quando, tá? E vou clicar aqui, ó. Atual values. Ó, ele colocou itens. Dentro do itens tem esse produto, que é o produto 2. Pode ver que ele já editou o nome do produto aqui. Quer dizer que ele editou o nome do produto real? Não. Ele só editou o item que está nessa tabela. Ele faz uma cópia do produto para cá e você pode editar. Só que percebe um negócio. Esse item aqui que eu tenho, essa linha, vou adicionar mais um aqui. Essa linha aqui, ela precisa de mais informação, porque isso aqui é uma venda. Uma venda tem o quê? O produto, a quantidade que eu estou vendendo desse produto. De informação vai ter o valor, que é o valor unitário desse produto, e o valor total, que é o valor unitário vezes a quantidade que está sendo vendida, certo? E do jeito que eu fiz lá, ele colocou no. Deixa eu mandar imprimir de novo. No item 0, o produto 2. E no item 1 desse array, o produto 1, certo? E aqui eu ainda vou adicionar a quantidade e valor total dentro desse item. Só que assim, ele vai ficar no meio dos dados desse produto, certo? E eu quero separar, eu quero que fique essa lista fique de um jeito que dê para mim entender melhor essa lógica. Eu vou remover esses dois e vou vir aqui nas propriedades e vou colocar field add. A gente ainda tem que trocar esse nome que está aqui, mas eu quero que quando ele adicione um produto, ele não adicione no item inteiro. Eu quero que ele crie o item e dentro do item ele coloque um field chamado produto, que vai ser o produto daquele item de vendas. Aí pensando de maneira como objetos, então na venda eu tenho uma lista de itens de venda, onde cada item de venda tem um produto dentro dele, certo? Então eu vou salvar, limpar aqui, vou adicionar um produto. Pode ver que agora o nome não trouxe nada para mim, porque o item de venda não tem mais produto. O item não tem nome, não tem a variável nome no item de venda. O item de venda tem um produto, certo? Dentro desse produto tem o nome. Como é que eu faço para exibir esse nome aqui? Como eu falei que ele chama produto, aqui a gente tem um field. Todos os fields você pode fazer isso. Todo lugar onde for tratar o field. Produto, ponto, nome. Então ele vai pegar de dentro desse item, de cada item da tabela, ó, ele vai entrar na variável produto e buscar o nome que está dentro dela. Aí apareceu, ó, produto 2.
Mesma coisa, se eu editar aqui, dentro do item 0, dentro do produto, ele editou o nome lá. A gente não quer que ele edite, só deixei editando como exemplo mesmo, tá? No caso, como eu não quero que edite, eu posso simplesmente vir aqui nessa coluna, que é um componente de input de texto. Ele vai ter todas as opções para mim. Eu venho aqui em estilo e coloco que ele está desativado, por exemplo. Beleza, ele apareceu aqui com os pontinhos embaixo como um componente de entrada de texto desativado. Ah, não, mas eu não quero que fique assim. Eu quero que apareça só o texto mesmo. Aí a gente tem outro componente para fazer isso. Eu vou adicionar mais um aqui e text label. Vai ser, vai ser produto, ponto nome. Qual que é o título? Nome, porque para o usuário não faz diferença se está dentro do produto ou não. Exibir o valor do field. E aqui ele vai exibir esse valor aqui, o valor que tiver dentro desse field aqui. Caso eu desmarque, ele vai sempre escrever nome para gente. Tá? Então aqui você pode usar para criar um texto de informação qualquer dentro do formulário também, mas em geral é para exibir o valor lá dentro, o valor que está dentro do nome. Salvar. Aí ele aparece assim, ó. Pode ver que aqui não é um campo de texto, ele é um texto escrito mesmo dentro dessa coluna. Vou tirar esse outro, salvar. Beleza, ficou lá, produto tal. Beleza. Vamos adicionar aqui uma coluna agora que vai ser o valor desse produto, que é esse valor que a gente está aqui, o valor unitário. Então vamos adicionar o valor unitário. Vou usar, vou usar o texto mesmo. Produto.valor. Eu quero que seja valor unitário. Unitário. Beleza. Salvar, salvar. Nome, valor unitário. Beleza, agora a gente começa a, vou dizer assim, complicar um pouquinho, porque agora a gente vai começar a usar código para fazer conta dos valores. Antes disso, né, eu tenho que adicionar a quantidade. Vamos adicionar uma entrada, agora sim é quantidade. Eu não quero que coloque dentro do produto, essa quantidade vai ficar do lado de fora, vai ficar dentro do item, então vai ficar o item 0, que é o index do item, que é o item de venda, dentro tem produto, depois aqui embaixo vai ter quantidade e vai ter um valor total no futuro. Então, eu vou chamar só de QT mesmo. O label da coluna é o número, quero que ele controle se eu aceitar números. Beleza, salva. Então, beleza, aqui ele entrou e eu posso digitar um número aqui, certo? Posso clicar aqui também, tem essa, pra subir de um em um. Beleza, então a gente tem o nome, que é o produto que está selecionado, né? Que você tem que selecionar no adicionar. Traz o valor unitário automaticamente e a gente pode digitar uma quantidade aqui para esse produto. Agora, a gente tem que exibir o valor total que ficou esse produto para cada linha. Então, dois produtos desse produto 2 aqui a R$ 5 tem que dar R$ 10, certo? Então, vamos adicionar mais um campo. Aqui a gente pode adicionar o field set ou esses itens esses textos aqui que nem eu estou fazendo. Eu vou adicionar o texto mesmo, mas tanto faz, é só uma visualização, tá? Então, isso aí é interessante entender. Todos os componentes são visualizações de um objeto. Então, o componente de texto, de input de texto, é a visualização de um dado de texto, de um dado de valor numérico, de um dado de data. A tabela é um componente de visualização de um array de itens. E daí dentro desses itens você pode personalizar como que você quer visualizar cada item, tá? Eu vou adicionar aqui mais uma coluna que vai ser então o valor total. Como exemplo, eu vou colocar o valor total como campo de texto mesmo e a gente vai deixar ele desativado. Estilo desativado. Beleza. Nome não. Aqui os dados principais a gente pode editar por aqui, não precisa abrir aqui a edição para mudar, que é o field e o label, né? Então aqui vai ser valor total e label valor total.
Beleza. Não apareceu nada, porque a gente não falou para ele o que que é para ele exibir. O que que é o valor total? É o valor unitário vezes a quantidade, né? Existem várias maneiras de fazer essa conta e de como trabalhar. Você pode colocar uma função relacionada com esse componente aqui, toda vez que ele alterar o valor, ele calcular esse valor total e setar aqui e atribuir. Ou do jeito que eu vou fazer, que é uma das maneiras mais simples, que é toda vez que ele perceber que o valor total mudou, a gente vai exibir o valor total alterado aqui, tá? Aqui entra a parte de código. Vamos editar esse componente que exibe o valor total. Aqui em código, a gente pode adicionar uma função. É, algum de vocês já trabalhou com React? Já mexeu alguma coisa com React? Ainda não sei. Ok, ok. Essa plataforma é feita em React, tá? Tem o front-end dela todo em React. Os componentes são componentes React. Alguns componentes. É, Existem vários componentes prontos. React te traz isso aqui para dentro, organiza os dados para ela trabalhar dentro da plataforma. Em React tem dois conceitos principais, que é o state, que é o estado do componente, que seria é, os dados que ele vai estar exibindo. Vamos dizer que vamos dizer que fosse um componente só de produto, o state dele receberia o atual values dele. É assim que funciona mesmo aqui, tá? Então o atual values é o state e ele tem propriedades. Essas propriedades são as configurações que a gente faz na tela. Por exemplo, o campo de nome ser obrigatório, entendeu? Então a propriedade ela não fica alterando durante o uso, tá? Não é bem esse o, o conceito, mas para ficar bem genérico, tá? E o que acontece? Todos os componentes da plataforma, você pode sobrescrever o que ele recebe como propriedade ou alterar o state dele aqui dentro. Mas basicamente, essa função aqui, adapterProps, vai adaptar as propriedades antes de enviar para o componente, tá? Para ela ser preenchida aqui, eu coloquei AD, ele tem lá os snippets que eu já cadastrei. Quando eu dou um Enter, ele traz aqui para mim esse código já pronto, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, se eu alterar aqui, colocar, sei lá, teste, salvar, ó, ele escreve teste. O que que eu fiz? An- Antes de ele renderizar o componente, ele vai passar por esse código e ele percebeu não, né? E ele mudou as propriedades que eu estou mandando para ele. E eu estou forçando que o valor dele sempre seja teste. Não importa se o field dele mudar, se esse valor total mudar para outro valor qualquer, ele sempre vai passar por aqui e vai escrever teste. Só que lá no field, lá no objeto, ele vai estar o valor que foi setado, certo? Assim a gente pode fazer a conta aqui e exibir, caso seja um componente só de visualização, por exemplo. Tá. Mas o que que a gente quer fazer aqui? A gente quer calcular o valor total. O valor total do quê? O valor total desse item da tabela. Eu vou mandar exibir esse props. Uma coisa que de início aqui a gente usa bastante é dar o console de saída e ele aparecer ali. Na verdade, para desenvolvimento sempre usa esse console e aqui ainda continua para bastante coisa. A gente usa isso para facilitar. Ele tem um snippet aqui que é o sort. O sort não é da do Visual Studio Code, nada. O sort foi na época lá do meu Java, que a gente programava no NetBeans. O sort é o snippet para fazer o console lá. E eu acostumei com isso. E todos os sistemas de desenvolvimento, todas as plataformas de desenvolvimento que eu crio, que eu já usei, Android Studio, tudo, eu sempre cadastro esse snippet porque eu acostumei com ele, né? Então aqui ele digita para mim o console logo e eu falo o que eu quero imprimir. Quero imprimir props. Salvar, salvar. Ó, ele exibiu props aqui para mim. Aqui vocês podem ver que o props é o geral que ele está recebendo aqui e é o que eu retorno, tá? Pode ver aqui que o retorno padrão, antes de eu fazer esse que ficava fixo, é o props. Então ele pega esse props e retorna ele. Quer dizer, não fiz nada, só mantém do jeito que está as funcionalidades.
Mas eu quero mudar alguma coisa aqui dentro. Eu quero pegar os valores que tem de quantidade e valor unitário e multiplicar ele para mim colocar no valor. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui eu imprimi o props para exibir todo mundo e vocês verem o que vocês podem estar trabalhando dentro dele. Aqui você pode ver que de props eu já tirei o OK Functions e o input com o valor. Esse valor é o valor que está nesse cara aqui, nesse field. O valor que está dentro de valor total. No caso, não está valor nenhum, porque não pode nem ser editado na tela. O que a gente vai fazer agora é atribuir um valor a ele, certo? Então, beleza. Qual o valor atribuído? É a multiplicação. Então, para fazer a multiplicação, eu preciso pegar aqui de alguma maneira os valores de quantidade e de valor unitário, né? Aqui, vocês podem ver que se vocês recebem os filhos do, da tela inteira, mas isso aqui vocês não vão usar. Isso aqui até eu vou tirar. Isso aqui ele recebe por causa de uma configuração de ordenação. É, pega a variável disable, que é esse componente está disable. Pega o field, que ele é, qual que é o nome dele completo dentro desse formulário. Dentro do formulário é item zero valor total. Zero porque ele é o item zero dentro dessa array itens. Os dados do input mesmo, que é o esse aqui é onde controla o state do valor desse objeto. Meta, que são outras informações para o componente. Os módulos, mas também não faz diferença. O que a gente quer usar, que está até aqui extraído já, é o OK Functions, que são as funções que a gente pode trabalhar dentro desse componente. Dentro do OK Function, ele tem aqui, ó, item list. Toda vez que você tiver um componente que ele tem que ele percorre uma lista, ele vai adicionar esse item list aqui para você. Esse item list é qual o item que eu estou dentro da lista que eu estou trabalhando, no caso do item da tabela. Então, o item list é esse aqui, onde tem o produto, quantidade 2, certo? Então, aqui eu vou extrair esse item list de dentro do functions, né? Vocês sabem o que é essa... Eu sempre esqueço o nome disso aqui. O que isso aqui está fazendo? Esse código aqui dessa linha? Essa linha 3? Vocês conhecem esse tipo de desmembramento aqui? Tá extraindo essas. Isso. Tá extraindo de dentro do É, function, tem essas. isso. É a mesma coisa que eu fizesse para cada um deles, né? Isso daqui. Então eu peguei de dentro de OK Functions o item list e joguei no item list aqui numa const minha dentro dessa function. Então é a mesma coisa que eu fizesse assim. Então eu estou extraindo de dentro de OK Function esse item list, tá? Beleza, eu posso fazer tudo numa coisa só. Opa. Posso extrair aqui, extrair o item list. Como isso aqui é uma tabela, ele sempre vai ter um item list, mas é sempre bom você fazer as validações caso, as validações no caso, os ifs, caso não exista esse item list, tá? Colocando aqui, if item list. Em JavaScript, só de eu colocar assim, ele vai verificar. Como eu sei que isso aqui é um objeto, se esse objeto é diferente de null, de um definite, ele vai dar true. Eu não preciso fazer aqui, diferente de null, tá? Não sei a linguagem que vocês já trabalharam, mas aqui no JavaScript isso aqui já facilita bastante. Então, se tem um item list, vamos prosseguir. Aqui, a ideia minha é a seguinte: ele recebe a propriedade e retorna a propriedade. Se algumas condições foram atendidas, eu vou mudar esse retorno, mas se não, eu vou continuar retornando props. Então, tem o item list? Tem. Outra coisa, esse item list tem um produto que é o seguinte: eu preciso que esse item list exista. A minha ideia aqui é fazer um cálculo. Então eu preciso que o item list exista, que o produto exista e que tenha uma quantidade já atribuída. Senão não tem o que eu fazer. Senão eu vou continuar retornando props, tá? Então tem o item list e o item list
tem um produto e o item lista tem uma quantidade. Aí eu vou fazer algo. Aqui que nem eu falei pra você, eu vou retornar props. Mas em vez de retornar props, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro e só exibir um valor. Vou colocar aqui let o valor igual a zero. Então, assim, para não ficar um string vazio lá, eu vou falar assim, ó, se independente do que acontecer, exibe zero, exibe o novo valor. O novo valor vai ser zero. Se eu não modificar isso, ele sempre vai exibir zero. Vamos salvar isso aqui. Ele exibiu zero, tá? Deixa eu já salvar. Editar. Total. Deixa eu salvar de novo para ele exibir o próprio ali pra gente. Código. Beleza. Então, o meu item atende esses requisitos. Ele tem um produto, ele tem uma quantidade. Então, eu quero calcular o valor total deste item. Então, o novo valor, que vai ser o nosso valor total, é a quantidade vezes o produto. Dentro do produto a gente tem a variável valor aqui, vezes o valor. Então o novo valor é isso. Salvar 10. Se eu colocar aqui 5, ele já coloca lá. Você pode ver que toda vez que eu altero, ele está imprimindo minha saída lá, ó. 2, imprimiu. Imprimi duas vezes até. Tá imprimindo duas vezes que eu ainda tenho que melhorar a parte dessa performance de renderizar esse componente duas vezes. Ele está verificando duas vezes se os dados estão corretos ou se ele precisa re-renderizar esse componente. Então é muito importante. Fizemos, beleza, tá bonitinho, tá calculando o valor total. Terminou de trabalhar com essas partes de código, tira essa saída aqui, comenta ela no mínimo, tá? Porque dela para de ficar escrevendo aqui pra gente, tá? Na verdade, esse props aqui deve estar dentro do meu código, em algum lugar de testes. Tá bom. Que ele exibiu mesmo assim. Beleza. A gente tá aqui, tá calculando já. Tá funcionando. Beleza. Só que tem um problema. Eu cliquei aqui no botão, ele exibiu ali o atual values. A gente tem os itens. Eu tenho o primeiro item, a gente tem o código, ou tem o produto, e tem a quantidade. Não tem o valor total aqui. O valor total está sendo apenas exibido na tela. Ou seja, dentro da minha lista eu não tenho o valor total na lista. É um problema? Não, se eu não for precisar desse valor para outra coisa. Mas eu vou precisar, porque eu quero fazer uma conta e calcular a somatória de todos os produtos, né? Então, esse esse valor é interessante para mim, tá nessa lista de itens, para mim usar ele para fazer as contas depois, em vez de eu ter que ficar recalculando toda vez que eu queira calcular um valor total. Como que a gente vai fazer isso? Vamos editar aqui. E a gente vai parar de alterar o valor retornado. A gente vai manter o props. Mas daí não vai estar valor. Não vai estar. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai condicionar aqui se a gente altera o valor que está nesse values. Dentro desse OK Functions, ele tem uma função que me permite alterar um estado, que no caso é o valor que está salvo em qualquer label, em qualquer field do objeto, tá? Vai para fechar. Vou mostrar aqui, chama form props change, mas eu vou mostrar como você lembra esse nome, porque eu lembro porque eu já usei, que eu já uso, né? Salvar. Beleza, ó, o valor está vazio. Aqui em props, dentro de OK Function, a gente tem ó, form props. No form props ele tem uma função atual values, que é uma função que você pode chamar, e ele vai pegar o valor atual da tela.
E você também pode, você também tem esse change, que ele recebe dois atributos. O primeiro atributo é o field que você quer alterar e o segundo é um valor. É tipo um set. Então eu estou falando assim, ó, formulário, seta esse valor nesse field aqui para mim. Beleza. Vamos adicionar isso lá. Só que tem um pequeno cuidado que a gente tem que tomar. Se a gente chamar só aqui, por exemplo, vamos extrair esse aqui de OK Function também. Se a gente pegar e vir aqui e fazer um change, aí tipo, pode ser o nome da propriedade e colocar v, se essa propriedade, que no caso aqui que a gente fazer, se é a mesma que essa daqui, ele vai entrar em loop. Porque toda vez que a propriedade for renderizar, ele vai tentar mudar o valor dela. Então ele entra em loop. Mais pra frente acho que eu vou deixar isso acontecer para vocês verem. Mas qual que é a ideia disso aqui, ó? O form props, eu falo assim, ó, form, muda o valor de uma propriedade qualquer para esse valor atual. Se eu colocar aqui, eu vou colocar um fixo aqui. Ponto zero ponto produto ponto nome, que é a variável do nome do produto. Eu vou falar para ele colocar, provavelmente ele vai entrar em loop também. Teste 2222. Ou seja, quando ele executar esse código, ele vai mandar o formulário alterar a variável itens, que você pode pegar aqui ó, no atual values, ó, itens, o zero, que é o index, o produto, o nome para teste 222. Talvez ele entre em loop porque ele vai. Esse cara aqui pode ser. Passar por aqui de novo porque eu estou alterando um state daquela tela. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, ele entrou em loop. Entrou em loop, ele bugou aqui o meu botão. Né? Falou: ó, esse componente está com problema. Aí ele deu erro aqui no botão, que chamaria o atual values também, por algum motivo. Mas o que a gente faz? A gente vai lá e arruma esse componente. Cá, código. Vamos comentar essa linha aqui. Ó, mas ele alterou o valor daqui, tá vendo? Só que ele entrou em loop. Como é que eu faço não entrar em loop? É só fazer ele chamar aquilo uma vez só. Como que eu faço chamar uma vez só? Colocando uma condição antes, que é o que a gente vai fazer. Vou salvar. Vou atualizar a tela para ele remover esses vermelhinhos. Adicionar de novo o produto 2. Colocar aqui 2. E vamos lá fazer o código corretamente. O que a gente quer alterar aqui? A gente quer que esse cara aqui, esse valor total, em vez de ser o nome, a gente quer que esse valor total mude para o valor que a gente calculou. Quando? Para a gente não entrar nesse loop. Se o valor que eu tenho atual não for o valor que eu acabei de calcular. Ou seja, eu calculei o valor e o valor mudou, vamos setar esse valor. Aqui eu coloquei um string fixo. Itens, zero, produto, nome. Mas daí se eu fizer isso, sempre que ele calcular, ele vai alterar o valor do primeiro item da lista. A gente tem que alterar do item que está nessa linha, que esse campo está sendo renderizado. Como que a gente faz isso? Você pode ver aqui que no props a gente recebe um field. Pode ver que ele recebe ó, item zero valor total, que é esse componente aqui que eu estou editando. Qual que é o field desse componente? Que é o item zero valor total, que é o nome que eu coloquei aqui. Então eu vou falar para ele, ó, você vai alterar o field. De dentro de props a gente pode extrair field. Dentro de props a gente extrai o field. Pega esse field, extrai. Qual que é o valor que eu quero colocar? Eu quero que ele coloque um novo valor.
seja, se o valor atual que eu peguei aqui for diferente do valor que eu acabei de calcular, seta o valor nesse field aqui. Salvar, salvar. Tá 10 lá. Se eu mudar, ele recalcula. Ou seja, é a mesma coisa que estava antes. Só que tem uma diferença. Quando eu clico aqui, dentro do item, a gente tem o produto, a quantidade e o valor total agora. Certo? Entenderam mais ou menos essa parte? Uhum. Eu sei que é muita informação às vezes, tá? Então eu também não sei o nível de programação de vocês. Às vezes, se vocês não estiverem acompanhando, pode me parar e perguntar, tá? Mas o importante é o seguinte, vocês verem o que é possível ser feito e mais ou menos como pode ser feito. Depois cada um de vocês vai pegar um projetinho para tocar, né? E vai ter um mentor. Eu vou ficar com um, o Ivanildo com o outro, o João com o outro. Provavelmente as partes mais técnicas de programação eu e o Ivanildo vão estar respondendo. Mas é bom vocês terem uma visão geral e saber mais ou menos o que é possível fazer e se é possível. Que daí vocês vão vir perguntar pra gente já com boa propriedade. Entendeu? Eu tô tentando fazer isso que você mostrou, mas eu não lembro como é que faz. Mas você sabe que dá pra fazer. Então eu posso te explicar especificamente só aquele ponto. Então, beleza. Assim a gente conseguiu criar nosso item de venda dentro da nossa tela venda. Que bota o produto, valor unitário, quantidade e valor total. Certo? Vamos salvar nossa tela de venda. Eu vou vir aqui, lembrando de sempre tirar os logs, porque senão vai ficar fazendo isso aqui. E depois, quando você quiser um log que te ajude a verificar algum erro, a verificar alguma conta se está certo, você vai ter que vir voltando e descobrindo onde é que você largou os logs para parar de sair, de dar essa saída. Beleza. Então, esse aqui é os itens. Vamos adicionar o cliente. Para simplificar, a gente não vai criar um cadastro de cliente que nem a gente criou um cadastro de produto, tá? Vamos usar um outro componente de autocomplete. Qual que é a ideia? Esse componente de autocomplete tem algumas configurações que podem ser usadas. Você pode usar ele como uma lista fixa, então você dá as opções para ele e ele vai no autocomplete, se o cara escrever V, vai aparecer o verde. Se ele colocar o A, aparece o amarelo e o azul e ele pode escolher um entre os dois, tá? Ele pode selecionar outro keyform, por exemplo, o de produtos. Então ele pode começar a digitar o nome do produto, ele vai poder selecionar aquele produto através do autocomplete. Ou ele pode usar, do jeito que a gente vai usar, outros valores dos registros. Valores dos outros registros. Ou seja, o que é isso? Esse é um cadastro de vendas. Então eu vou ter várias vendas. Toda vez que eu salvar uma venda, ele vai ter um cliente. E eu quero que ele me permita selecionar um cliente que eu já lancei uma venda. Isso aqui nada mais é que um auxiliar. O cliente aqui no nosso caso é um campo de texto normal. A diferença é que eu posso selecionar um texto que eu já digitei antes. É só para o cara. O ideal seria ter o cliente por vários outros motivos, questões relatórias no futuro, mas a gente quer algo mais simples. Então o cara só quer colocar o cliente, ou às vezes ele nem vai colocar um cliente. Tá? Então aqui a gente tem autocomplete, cliente, valor dos outros registros. Salvar. Bom, o cliente ficou lá embaixo, eu quero que ele vá lá para cima. Essa é a primeira coisa. Cliente e os itens de venda. Beleza, vamos excluir nosso botão por enquanto. Salvar. Beleza. Aqui tem a nossa venda. Vamos realizar a nossa primeira venda. Aqui o cliente vai ser eu. Aplique. A gente vai vender os dois produtos. Aqui ele está muito seletor, então ele vai adicionar os dois para mim. Eu coloco, esse aqui é 2 e esse aqui é 5. Então, deu 60. A gente ainda não fez o total, a gente vai fazer agora. E eu vou salvar essa venda. Beleza, tá aí um registro da minha primeira venda. Certo? Vou pesquisar. Eu não coloquei as colunas lá, a gente já vai fazer isso. E também mostrar, às vezes, por que a gente precisa salvar, por exemplo. Eu vou colocar nessa daqui como exemplo para mostrar o valor total. Mas beleza, tá aqui essa nossa venda.
aqui. Se eu vier aqui dar um novo, escrever tipo João, ele não dá nada. Agora, se eu colocar um P, ele já fala, ó, já tem um Patrick, já tem uma venda pro Patrick. Você pode selecionar o Patrick para fazer a venda de novo. É o Patrick? Não é. É só uma string com o meu nome. Entenderam essa parte? É só um auxiliar para selecionar a mesma string e digitar igual, em vez de ter que escrever, alguém vir aqui e escrever tipo Patrick. Esse é o pior jeito de escrever meu nome. Beleza. Vamos calcular o total de uma venda. Vamos voltar aqui para a edição. Vou adicionar aqui dois produtos, colocar uma quantidade. E a gente vai adicionar agora aqui um campo de entrada de valor total. Esse, eu vou botar o nome para não ficar igual o nome do item lá, mas não tem problema, podia ser. Total venda. Dá só total como exibição. Total é um número. Aí ele ficou assim. Ah, eu quero que ele dê uma diferenciadazinha. Vou colocar aqui esse delineado. Aí ele fica assim. Tipo um campinho. Beleza. Ele é. Mas eu quero que ele seja desativado. Ele é só uma visualização do valor total. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez dentro do outro lá. Fazer um cálculo com os valores do item. Com os valores que estão na tela. Aqui a diferença é o seguinte. Novo. Props. Aqui eu quero fazer a soma de um item que está aqui dentro do Atual Values, que é o nosso itens, que é o nome que a gente chamou a lista que está na tabela. Então eu vou colocar se tem itens para fazer alguma coisa. Já vamos pular direto para aquele conceito que a gente teve, que a gente vai salvar esse valor dentro do objeto em vez de só mostrar ele na tela. Aqui eu podia, por exemplo, só mostrar ele na tela, porque eu não vou usar esse valor em lugar nenhum na tela. Mas eu estou com a ideia de colocar ele na consulta, tá na pesquisa. Então eu quero que ele fique salvo naquela venda o valor que foi feito para a gente poder exibir lá na consulta. Então, mesma ideia. Um let total igual a zero. E a gente vai aqui se total diferente de valor. A gente vai fazer algo que é form props ponto change field o total. Beleza, então agora a gente só tem que calcular o total. Para calcular o total dos itens, a gente tem que somar aquela variável que a gente tem lá dentro, que é o valor, o valor total. Dá para fazer com reduce, mas a gente vai fazer com um map, com for normal, tá? Então tem itens, vamos fazer um for nesses itens. Faz um for, chama de esse conceito aqui, vocês sabem também de iron function, porque eu estou criando uma função aqui dentro. Gente, tá chiando meu microfone aí, né? Mexer aqui, peraí. Alô? Ainda tá chiando. Pera aí. Já comprar um fone.
Parou agora, né? Isso aqui eu tô criando uma função aqui. Eu uso tanto isso aqui que eu nem sei, mas é a mesma coisa que eu tivesse feito assim. Function e... Aqui não tem nem igual, né? É a mesma coisa. Então aqui eu criei uma função, é, no caso aqui interna desse... Tô criando uma função para passar por atributo e aqui eu podia fazer alguma coisa e dar um return, né? Return x, né? É a mesma coisa. Eu vou escrever só que o que o atributo recebe e aqui eu tô falando que você quer uma função e faz o que está aqui dentro. Tem um parênteses a mais. Então aqui eu estou criando uma função. Essa função está dentro de um for each, então esse for each vai passar por todos os itens dessa lista, colocar eles e entregar para mim fazer alguma coisa com ele. O que que eu vou fazer? Eu vou somar o valor total deles. Primeiro eu vou imprimir, para vocês verem eles ali na saída. Então aqui, salva. E ele entrou em loop, por algum motivo. Ó, eu vou ver o que está acontecendo lá, que ele tá no loop, mas beleza. Ah, eu já sei, tá. Então você pode ver que ele tá passando pelos itens e colocando na lista. No caso, como ele entrou em loop, ele tá passando só no primeiro item. Vamos arrumar lá. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Salvar. Vamos adicionar os itens. Colocar uma quantidade. Tá. Ó, ele deu um for e passou nos dois itens. O item com quantidade 5 e o item com quantidade 2, certo? E a gente tem aqui, ó, o valor total dentro desse item. Aqui ainda não está exibindo nada que a gente não mandou exibir. Vamos fazer o nosso código de calcular o valor total. Eu vou colocar aqui para imprimir o valor total. Total. Pra gente ver. Então, a ideia é, vamos colocar, se o item tiver um valor total, porque pode ser que ele não tenha um valor total. Lembra lá que o valor total só é calculado se tiver um produto, se tiver uma quantidade. Então, caso não tenha um produto, cada não tenha uma quantidade, ele não tem valor total. Então, se tiver uma quantidade, ou se tiver um valor total, a gente vai pegar o total, que é o total, mais. Pode ser assim também, né? Total, vai adicionando esse valor total. E a gente vai ter um valor total no final. Salva. 45. Se eu alterar aqui, ele mudou 50. Certo? Ou seja, já está calculando o nosso total. E eu quero exibir ele aqui embaixo. Então, agora sim a gente pode mandar ele alterar o valor caso o total mude. Então, caso o total mude, altera o field para... Ó, por que ele entrou em loop? Tá field, field. Então, independente do valor ou do total calculado, ele vai sempre ficar atribuindo a string do field naquele field ali. Então, isso aqui entra em loop. Então, aqui fica certo. Ó, o total mudou? Mudou do valor atual? Mudou. Então, pega o field e seta esse valor total, ou esse valor. Salvar. Mostrou lá. 50, que é o somatório dos dois. Beleza. Vamos ver nossa venda antiga que não tinha esse componente. O que que aconteceu com ela? Ele calcula, porque a tela está calculando. E agora, quando eu salvar, ele vai manter esse valor total dentro dessa tela para mim. Certo? Eu não vou salvar e a gente vai editar aqui e vai falar para ele mostrar como coluna de filtro o cliente e como coluna de pesquisa o valor.
Vamos salvar. Venda. A venda que eu fiz antes de criar aquele componente não tem valor total, porque ela não foi calculada e salvo no objeto o valor total naquele momento. Mas se eu fizer uma nova para o João, esses dois produtos, um de cada, e salvar, aí quando eu pesquisar a do João, tem, porque ele calculou durante o lançamento. Mas eu posso abrir essa daqui e simplesmente salvar ela. Eu não mudei nada, mas o valor total foi alterado. Agora ele tem o valor total. Então eu posso selecionar do João, que ele mostra do João. Posso selecionar do Patrick, ele mostra do Patrick. Beleza? Ok. Olha, eu acho que só essa base já é interessante. A gente vai precisar fazer a próxima. Eu pensei em fazer a do catálogo, mas eu acho que é melhor eu falar sobre o controle de permissão com vocês. Porque, como eu falei para vocês, como esse aplicativo está público, qualquer um pode entrar aqui e cadastrar um novo produto e uma nova venda, né? E o conceito é que o cliente que tem o login dele aqui vai acessar e vai poder cadastrar uma venda, cadastrar um produto. Mas os usuários externos não. Então, qualquer usuário que entrar ali que não tiver logado não vai poder cadastrar produto nem venda. Mas ele pode estar logado, porque, por exemplo, vocês estão logados. Só que vocês poderiam ser um cliente desse, desse software aqui. Vocês poderiam estar lá para alguém, no caso, vocês estão acessando aqui, seria para olhar o catálogo. Vocês não vão ter permissão para cadastrar um produto ou lançar uma venda. Aí, para fazer isso, eu tenho que mostrar como que funciona o controle de permissões para a gente mudar. Só que daí isso demora também. Vai ser outra aula desse tamanho, mais ou menos. E quando a gente entrar também no para fazer o catálogo, aí a gente vai trabalhar com um componente de React mesmo. E daí vai exigir um pouquinho mais de entendimento de código, mas eu vou dar uma visão geral para vocês e daí vocês vão conseguir brincar com esse componente e ir aprendendo aos poucos. Eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês só os componentes que a gente tem, tá? Botão é um botão que aparece na tela e você pode configurar alguma propriedade, alguma ação para ele. Então, ao clicar nele, você pode abrir um alerta. Você pode fazer que nem lá no outro, mudar um valor de alguma propriedade. Você pode redirecionar para outra página. É um botão que você programa uma ação para ele. Caixa de seleção é o nosso combo box. Então tem aqui por favorito, amarelo, azul. Entrada de texto que foi o que a gente mais usou, que na verdade é o que mais usa. Ela pode ser um texto, pode ser um número, ela pode ser uma data. A data ainda tem esse seletor, você seleciona a data. Campo de texto formatável. Isso aqui é esse componente onde é tipo um Word, mas tem dois desse aqui. Esse aqui eu vou provavelmente desativar ele. Mas aqui eu posso escrever, tipo, título, teste, tá tudo mais no meu teclado. Eu posso formatar isso aqui de alguma maneira que eu acho interessante. Tá? Basicamente é um editor HTML com algumas com essas facilitações. Ele tá criando um HTML aqui formatado para mim. Checkbox, um checkbox. Código sequencial a gente usou, que é o que cria um código sequencial pro produto. A gente não colocou na venda, mas é interessante colocar para ter o número sequencial da venda. Esse aqui, o editor HTML, é o deixa eu iniciar de novo isso aqui. É o editor que a ideia é substituir aquele lá, só que ele vai ter algumas opções.
campo de texto formatável porque ele consegue trabalhar melhor com imagens e com outras coisas. Deixa eu menu em pop-ups. Aí ele aparece aqui, ele tem várias outras opções. Na ideia de a gente fazer o catálogo de produtos, é uma ideia. Vou pegar aqui um exemplo básico aqui, que foi desenvolvido em WordPress, né? Então aqui tem os produtos, né? Você clica no produto e ele abre aqui. A diferença daquele componente lá é que eu posso copiar algo e jogar aqui e ele simplesmente consegue trabalhar desse jeito. O outro antigo não conseguia. E aqui eu consigo editar até o link disso aqui e mudar o número de telefone que eu quero que ele abra o WhatsApp aqui. Então esse aqui é o outro componente, tá com o nome de editor HTML. A gente pode mudar até os nomes de exibição dele para ficar mais claro para quem estiver usando e também ter, na verdade, dois nomes, um editor HTML e outro campo formatável para poder usar. Lista de textos, alguns componentes são bem mais usados dentro do. Isso aqui está com problema. Dentro de outras funcionalidades, mas é uma lista. Poderia ser feito dentro de uma tabela, mas esse componente é utilizado lá dentro até dos próprios componentes para criar essa lista de opções. Tem o reCAPTCHA, não sou um robô. Seletor de imagem, que é o mesmo que a gente usou lá para colocar um logo no aplicativo. Ali tem mais opção de girar, lá no aplicativo está desativado isso. Tabela de componentes que a gente usou. O texto, que é o texto que a gente usou para exibir os dados, mas aqui você pode ver ele exibindo só o valor que está aqui no label. Deixa eu começar de novo, senão começa a aparecer um monte de componente. Verdadeiro e falso, é só um switchzinho. O Kanban. O Kanban eu vou mostrar, deixar para depois, eu vou mostrar ele já em funcionamento lá. O painel que a gente usou, o painel de abas, que é basicamente o painel só que cria abas. Aí aqui são objetos mais complexos que a gente vai usar na próxima vez. Tem o de anexo, que é básico também, que é só para... É uma tabela onde você pode adicionar os anexos, né? Ele carrega, você pode clicar em ver, vai aparecer ali a imagenzinha. Anotação com fala. Aqui nos avançados tem alguns componentes que ainda estão em testes. Comentários, ele cria aqui um, um componente para cadastrar comentários dentro de tickets, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Teste de fala. Ele cria os comentários, daí todo mundo pode comentar e salvar. É... Componentes React, que é o que a gente vai usar depois. Esse aqui é interno, é um editor, é o que mostra a função lá que a gente usou para trabalhar. E é isso. Os outros eu vou explicando conforme a gente for usando daí. Só o de Kanban que eu quero demonstrar. Dentro desse cara aqui, que é o appdocs, que eu falei para você, que tem aqui os componentes, ou a documentação dos componentes, também é o aplicativo que a gente usa para gerenciar o desenvolvimento. A gente está começando ainda a usar ele, na verdade. Dentro dele, ó, appdocs, a gente tem um cadastro de ticket, onde eu posso colocar um título, uma descrição, coloco os comentários, coloco
os anexos e coloco aqui uns detalhes sobre complexidade, impacto, tempo e prioridade, para definir o que vai ser feito primeiro, tá? Tem vários tickets cadastrados e eles têm um status. Esse status é um combo box, é uma caixa de seleção onde eu tenho vários status que o ticket pode estar. E para mim ter uma visualização legal dos tickets e como eles estão, a gente tem um componente de Kanban, que daí ele é outra tela e ele exibe aqui todos os componentes, todos os tickets. E eu simplesmente mudando eles de posição, eu vou estar alterando o seu status. Então eu coloquei aqui, ó, ele vou clicar em ver para ele abrir uma nova janela. Tá aqui. Colocar data e hora no rodapé da app. Eu posso alterar ele e ele vai ficar alterando para mim o status desse componente. Correto? Esse é o componente Kanban, a gente vai usar ele depois, provavelmente alguém de vocês vai usar ele para fazer um fluxo qualquer. A diferença é que a gente, como ele é uma tela, você pode configurar ele e usar qualquer tipo de lógica para cadastrar. Ele recebe os tickets no valor salvo. Ele tem o label que não é exibido ali no caso. Ele fala que é o que ele está recebendo são do formulário tickets. É para exibir o botão ver. Quando clicar no botão ver é para abrir uma nova aba. O campo que o Kanban controla é o status. Eu quero que exiba a quantidade, que ele soma as quantidades por colunas. Caso não tenha nenhum status, ele vai para a entrada. E esses são os Kanbans que eu quero exibir. Tem tem valores no status, por exemplo, cancelado, que eu não quero que exiba no Kanban, porque ele não está mais sobre esse controle aqui. Aqui eu também digo quais são os campos que eu quero que exiba dentro do card do Kanban. Então aqui ele está exibindo o sequencial index, o título e o que mais? Que eu não vi. E o tipo. O tipo só esse aqui que tem que desenvolvimento. Certo? Bom, eu sei que é muita coisa, tá? A gente vai liberar para vocês os seus usuários para poder fazer os testes, começar a brincar, vocês cadastrar lá um, um projeto, certo? Vai vir aqui, vocês vão vir aqui nos seus projetos, vai estar vazio, vai criar um novo projeto e vocês vão poder estar brincando, cadastrando. A ideia do estágio de vocês é cada um de vocês fazer um projetinho que a gente consiga deixar aqui como módulo. Por exemplo, esse módulo aqui de, de controle de vendas e catálogo vai ficar aqui para alguém poder copiar ele e usar dentro do seu aplicativo real, certo? Quando a gente terminar ele aqui, provavelmente eu ainda vou trabalhar nele, adequar, melhorar, tá? Mas é que se eu ficar tendo que explicar e programar cada detalhezinho com vocês, acho que demora demais para vocês que estão agora começando ainda a entender a plataforma. Bom, acho que vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu já explique? Não? Beleza. Os outros também? Enquanto não. Beleza. Então, beleza, vamos encerrar aqui. Eu vou finalizar a gravação aqui e vou levantar esse vídeo para vocês poderem dar uma consultada neles, né? A gente está à disposição aí para tirar as dúvidas, tá? Vocês têm aí o canal aí do Discord, é só colocar aí a qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente entende que vocês estão começando e alguns têm há pouco ou estão começando ainda a programar, então dúvidas sobre programação também a gente vai ajudar, ou pelo menos eu oriento como vocês vão pesquisar e onde vão achar as respostas que vocês precisar, tá? Eu vou liberar os usuários de vocês para poder cadastrar projetos, né? Para vocês poderem testar.
E a gente marca aqui um próximo dia para a gente dar continuidade daí e provavelmente falar sobre a parte de permissões mesmo, para depois a gente fazer o catálogo em si, ok? Ok. Beleza, gente? Obrigado. Não se assustem, é muita coisa, mas aos poucos a gente vai passando tudo para vocês. Beleza, obrigado, gente. Até mais. Falou.